essa derrota do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Vamos por partes. Primeiro, o jogo de 2 dias. Janaína Castilho acompanhou nos 2 dias, inclusive. Tem como fazer aí Foi um pontinho bom que o Rubro Negro trouxe na bagagem. Foi um bom resultado, né? O Atlético encarou o líder do campeonato, né? O time que vinha com o Lúcio Flávio ali, reencontrando o bom futebol, né? O Botafogo, que foi o time mais regular até aqui, continua isolado na liderança. É um time muito forte, principalmente pelos lados do campo. Foi um jogo difícil para parar o Júnior Santos, tanto no primeiro tempo de sábado quanto no segundo tempo de domingo, né? E uma curiosidade, né? Eu nunca tinha feito um jogo assim, que começasse num dia e terminasse no outro. E até foi curioso que na coletiva o Wesley Carvalho falou sobre isso, né? Que teve um desgaste físico dos jogadores, que foram dormir de madrugada, enfim, mas que ele até avisou os jogadores, se alguém não tivesse bem fisicamente, ele faria alteração ali na volta do jogo, né, porque seriam só mais 40 minutos de bola rolando ali praticamente, com os acréscimos e tal, né, então seria pouco tempo, mas todos foram pro jogo, enfim, um pouco sonolentos, parece, um pouco lentos, né, o jogo foi um pouquinho arrastado nos primeiros 20 minutos, mas os jogadores não cansaram tanto, né, no domingo, porque tiveram ali um intervalo de 24 horas entre de 12 horas, né, para descansar entre uma parte e outra da partida. Então algo um pouco atípico, né, diferente de você jogar 90 minutos e ter ali 15 minutos de intervalo, 10, 15 minutos só para conversar com o treinador. Então acho que essa pausa, de certa forma, também acho que trouxe um pouco de tranquilidade pro Atlético administrar o que tinha construído no primeiro tempo. Tanto é que não saiu gol, né? Foi um jogo mais de administração ali. O Atlético até foi um pouco mais criativo, conseguiu criar algumas oportunidades no segundo tempo, que no primeiro tempo não tinha conseguido, né? Conseguiu se desvincular em alguns momentos ali da marcação do Botafogo, mas mesmo assim aí não teve gol no segundo tempo. Mas foi um bom resultado, acho que pelas pretensões do Atlético, que é conquistar essa vaga na Libertadores, que é algo que eu acho que o torcedor não consegue nem imaginar, o Atlético ficando de fora da competição continental no ano que vem, né? Até porque o ano de 2023 foi um pouco frustrante, né? Demorou ali pro Atlético absorver a eliminação na Libertadores, então essa classificação, ela se torna quase que uma obrigação mesmo, né? Principalmente porque agora o time tá dentro da área de classificação para Libertadores e tem 2 jogos em casa, um contra o lanterna do campeonato e depois outro contra o São Paulo. Então o Atlético tem condições, pelo que demonstrou principalmente no jogo contra o Grêmio e contra o Botafogo, né, de ser um time estrategicamente inteligente, de conseguir controlar a partida, de fechar os espaços, de tentar ser um time seguro também defensivamente, de conseguir também bons resultados contra esses adversários. Acho que a diferença ali pro jogo do Grêmio, pro jogo contra o Botafogo, foi justamente essa, né? Você, contra o Botafogo, não pode dar espaço, porque o time do Botafogo é um time que trabalha muito em transição, né? Que marca a saída de bola do adversário e tem muita velocidade, principalmente pelo lado direito. Foi por ali que o Botafogo criou as principais chances e o Atlético conseguiu, né, ser um time muito bem defensivamente, principalmente com o zagueiro Kaká, que conseguiu cortar, né, desarmar várias oportunidades do Botafogo ali no segundo tempo. E apesar de no primeiro tempo o gol do Botafogo ter sido originado numa falha do Coelho, o Coelho depois foi bem, né? Ele conseguiu ajudar o Atlético e se mostrou um jogador que se adaptou a essa posição no lado direito. Se ele deve continuar no lado direito ou com a volta do Canóbio, eu não sei. Mas assim, acho que não, né? é uma possibilidade que o Wesley tem daqui pra frente, né? De poder ver que ele pode render dos 2 lados, dependendo da situação de jogo, do adversário que ele vai encarar. Se ele vai ter desfalques novamente, ele consegue fazer improvisações com um pouco mais de segurança. Conquistar esses pontos, foram 4 pontos, né? Em 2 jogos fora de casa, extremamente difíceis, contra adversários que estavam na parte de cima da tabela.
acima do Atlético. E tem um detalhe, né? O Atlético é um dos poucos times nesse ano que conseguiu ganhar do Botafogo, né? Exatamente. Depois da boa fase do Botafogo no Campeonato O Brasileiro. Botafogo só tinha perdido um jogo lá. Na casa, no Engenhão, né? Perdeu pro Flamengo, né? Pro Flamengo, exatamente. E perdeu aqui pro Atlético aqui em Curitiba 2 vezes, né? Na Copa do Brasil e no Brasileiro. Então o Botafogo, das poucas derrotas que o Botafogo acumula no ano, duas foram pro Atlético, né? Então foi um confronto que o Atlético encarou muito bem na temporada, né? E o Atlético dá uma guinada de volta, né? Depois do tropeço no Atletiba, o empate contra o Bragantino, esse eu não considero tropeço, pra ser bem sincero, já falei isso várias vezes, né? Até porque ao momento que vive o Bragantino talvez tenha um dos melhores times do futebol brasileiro. Hoje já diminuiu a distância pro Botafogo a 7 pontos. Né? E eles mesmo vão assim, se enfrentar ainda, né? Vão se enfrentar ainda. E mesmo assim o Atlético conseguiu uma vitória importantíssima contra o Grêmio, que era fundamental, né? Principalmente por vir de 2 jogos que tinha perdido pro Coritiba, e empatado com o Bragantino. Conseguiu vencer o Grêmio, conseguiu empatar com o Botafogo. Então essa pontuação é importantíssima. Ainda mais que você tem 2 jogos em casa agora. Um jogo completamente acessível contra o América Mineiro. Sim. E depois o jogo contra o São Paulo, que geralmente é freguês na arena. Né? E o São Paulo, cara, com a vitória que o São Paulo teve contra o Grêmio, com toda sinceridade do mundo, o São Paulo passou a régua na temporada. O São Paulo não vai brigar mais pra cair. O São Paulo já tem vaga na Libertadores. Tá de bom tamanho, né? Tá muito de bom tamanho. Tá meio de sangue doce, como diria o poeta, né? E o detalhe é o seguinte, né? A gente falava na semana passada aqui que o Atlético tinha 2 jogos fora de casa e na conta do aproveitamento, trazer 4 pontos seria bem razoável, né? Em 6 disputados. Teve um aproveitamento excelente nos 2 jogos. Trouxe 3 pontos de Porto Alegre e mais 1 ponto contra o líder do campeonato. E 2 times ali na briga direta, né? No Botafogo não, porque o Botafogo tá disparado, mas o Grêmio é adversário direto. Pô, o Atlético no confronto foi o chamado jogo de 6 pontos. A né? sequência fez o Atlético passar o Grêmio na pontuação. Exatamente. Então, né, e depois ainda contou com a vitória do São Paulo sobre o Grêmio, que ajudou ainda mais o Atlético nessa briga contra esse adversário, né? O adversário do Atlético agora passa a ser o Palmeiras, né? O Flamengo também é um adversário aí, porque são 4 vagas na Libertadores por enquanto, né? Pode aumentar para 5 se o Fluminense pegar, o Fluminense for campeão da Libertadores, o Fluminense tá ali naquele bolo ali, né? Então o Fluminense pode determinar G6 ou G7, né? É que nesse momento o Fluminense é o 9º, né? Não encaixaria. Nem tá, né, nesse, né? O Fluminense e São Paulo não estão atrapalhando o G6, eu até né? falei isso sexta-feira. Atrapalhando porque entre nesse aspas. momento, se Fortaleza e Fluminense foram campeões das suas competições que estão jogando, Vira G8? não vira nada. O 7º colocado é o Galo. Então o Galo fica sem vaga nenhuma. Verdade. Exato. Né? E daí fica o 8º, o 9º e o 10º com as vagas que conquistaram em outras competições. Então, e vai acirrar essa briga pela Libertadores, claro. porque há uma tendência, né? Você imagina ainda se o Boca for o campeão, né? Daí vai entrar o Fluminense nessa briga aí, né? Exatamente, que daí vai querer... Que não tá descartada essa hipótese, né? A gente tem a classificação aí na tela, né, TT? E tava todo mundo com 44, agora deu uma espaçadinha, né? E o Flamengo... A evolução que o Flamengo teve com o Tite, né? Em 2 jogos. Sim. Duas vitórias. Já dá pra ver, né? 2 vitórias, já chega a 50 pontos. Eu vi um tweet de um botafoguense, depois do empate aí com o Atlético e tal, o cara já tá questionando o trabalho do Lúcio Flávio, né? Tá maluco, cara. Os caras assim, não, porque tem que ver, porque o Botafogo entrou a escalação, porque não deu um susto, foi substituído o Lúcio Flávio jogou 9 pontos, né? Ganhou 7. Não, mas já estão ruim para um time que tá na liderança já dessa estão maneira. naquela linha nossa aqui muito regional aqui do estagiário, né? Até a cara fala assim, o estagiário do Botafogo empatou com o estagiário do Atlético e tal. É que a régua tá alta, né, cara? Porque assim, o Bragantino tá ganhando tudo que é jogo também. O Bragantino tá conseguindo ter um desempenho sensacional nessa reta que se aproxima do final, né? E o Bragantino tá empilhando vitórias. Sim. O Bragantino venceu o Fluminense nesse final de semana. Pois é. Então já chegou a 52 pontos. Tinha metido 3 no Santos lá em Santos, né? Exatamente. Então o Santos tomou 7. É isso que eu ia falar, se bem que o Santos não é parâmetro. O Santos não conseguiu ser parâmetro nessas últimas 2 rodadas. Porque o Santos tinha evoluído, tinha conquistado algumas vitórias em sequência. Aquele negócio que aconteceu com Coritiba, aconteceu com Vasco, aconteceu com Santos e todos voltaram a estaca zero. Acho que essa questão da régua alta que justamente coloca a briga contra o rebaixamento
algo bem nivelado, né? Porque, assim, muitos times ali correm risco, não só quem tá nas últimas posições, né? Acho que o Coritiba e o América, claro, numa situação, acho que é praticamente irreversível, mas ali tem Corinthians, que tá 3 pontos agora da zona de rebaixamento, né? Tem vários times que estão ali... Cruzeiro a 4 mesmo com a vitória, né? Goiás 1 pontinho, Cruzeiro, Bahia, né? Tá tudo muito embolado, então acho que ainda... faltando 10 rodadas, né, para terminar o Brasileirão, muita coisa pode mudar por ali, né? Acho que essa reação, ela é algo que não adianta durar 2, 3 rodadas, como aconteceu com o Coritiba, né? Você precisa ter um pouco mais de constância. Foi assim, a do Santos foi assim, né? Então você vê que eles estão lá, permanecem tudo na zona do rebaixamento, apesar da reação aí de algumas vitórias consecutivas.